Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai tratar agora de um dos conceitos mais complexos, mais difíceis e mais importantes das ciências sociais, que é a questão da estratificação social. Bom, a gente sabe que todas as sociedades complexas, de alguma forma, elas são divididas em grupos menores. O que significa que dentro de uma mesma sociedade existem vários grupos diferentes. E esses grupos sempre possuem determinadas características em comum. Quando a gente diz, então, que uma sociedade é estratificada, a gente está falando que ela é dividida em estratos. Ela é dividida nesses grupos com características comuns. Bom, a gente pode começar pensando historicamente nas origens da estratificação social. Bom, quando a gente tinha uma sociedade tribal, pré-histórica, havia um compartilhamento dos meios de produção. Talvez por esse sentido não fizesse, na época, não tinha muito significado falar em estratificação social. Agora, a partir do momento que ocorreu divisão sexual do trabalho, divisão social do trabalho, mesmo dentro dessa tribo, diferenças étnicas, domínios territoriais, ou seja, disputas que muitas vezes levavam à escravidão, surgia a necessidade de a gente pensar essa questão da estratificação. Ora, isso está ligado principalmente à questão da propriedade privada dos meios de produção. Quando a gente pensa numa sociedade estratificada, dividida em grupos, é porque alguns têm mais força do que outros. E isso, eu repito, está muitas vezes ligado a essa propriedade privada. Não só a terra, mas tudo aquilo que permite que haja a produção. Bom, a gente vai dizer que a sociologia moderna ela trabalha basicamente com três grandes graus de estratificação. A gente podia pensar na estratificação por classe, na estratificação por estamento e na estratificação por casta. São três modos diferentes de a gente trabalhar com esse conceito de estratificação. Bom, em relação ao conceito de classe social, que é sem dúvida alguma aquele com que a gente está mais familiarizado, a gente vai pensar isso principalmente dentro do universo do capitalismo. E o que faria uma pessoa estar ou não numa classe social está ligado à sua renda, está ligado à sua riqueza. Já o estamento é um pouquinho diferente. O estamento ele faz mais sentido quando a gente pensa, por exemplo, na sociedade feudal, em que esses grupos têm posições mais rígidas. Existe um conjunto de características comuns dentro do estamento que vai além da mera questão financeira. Bom, e quando o estamento é muito fechado, ele pode se tornar uma casta, que é determinada de modo hereditário. É o que acontece, por exemplo, na Índia. Uma sociedade de casta é uma sociedade em que o sujeito não pode ter mobilidade social. A estratificação acaba sendo bastante rígida. Bom, desses três conceitos, aquele com o qual a gente está mais acostumado é, sem dúvida alguma, o conceito de classe. Mas, como eu estava mostrando para vocês, estamento e casta ainda existem no mundo de hoje. Dê uma olhada, por exemplo, então, nessas duas imagens. Quando a gente pensa, por exemplo, no exército, a gente está falando de um grupo que lembra muito o estamento. Por quê? Porque existe um status de participar desse grupo, existem regras internas para se participar desse grupo. É um grupo mais fechado do que a classe social. E quando a gente pensa na casta, você está vendo essa imagem aqui da Índia,
a gente pensa em algo ainda mais radical, que normalmente é determinado de modo hereditário. Ninguém pode entrar ou sair de uma casta, diferentemente dessa concepção de estamento, em que as pessoas podem, por exemplo, sair e entrar das Forças Armadas. Ok? Para começar, eu acho que é o suficiente. Vamos testar então o seu conhecimento em cima de um exercício?